Boa noite. Oba! Olha a gente no ar de novo, pessoal. Ai, arruma aqui, arruma ali. Eu tô fazendo um cronograma capilar e hoje caiu o dia de não lavar o cabelo. Então, o que acontece? Mas diz que quando ele não tá limpo fica melhor ainda, né? O meu fica assim, meio armadinho, meio sentado, fica todo esquisitinho. Mas enfim, vamos lá, né? Olha só, já chegou a nossa convidada. Gente, eu estou assim. Hoje é um dia muito especial, né? Afinal de contas, deixa eu desligar aqui a musiquinha, senão depois eu perco até o vídeo por causa da música. A gente não pode pôr músicas, qualquer música pelo menos, né? Tem que ter uma determinada. Tem uma lista de músicas que são liberadas e que podem. E como a gente não sabe, eu pelo menos hoje não pesquisei, então vai ser musiquinha. Gente, boa noite. Olha, minhas amigas, Bianca, Janice, Débora, boa noite. A Stephanie já tá aí. Então, mais uma vez, né? Vai ao ar o nosso canal com hoje uma convidada muito especial. E isso, era isso que eu ia falar. Vocês que estão no ar, que já estão aí, né, online conosco, aperta bastante esse coraçãozinho que tem aí do lado. E eu vou fazer uma coisa que eu diria vocês façam também, mandar para algumas pessoas a nossa live, né? Então vamos lá, gente, só um minutinho. A gente tem que fazer isso, porque quando o nosso convidado, né, se dispôs, né, se programou, veio estar com a gente tem que chamar todo mundo para assistir, é ou não é? Fala a verdade. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui quem mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Convidem vocês também, gente. Eu tenho uma amiga que me pediu para lembrar. Deixa eu lembrá-la. Vamos lá. Mandem vocês também. O que acontece? Nosso assunto hoje é um assunto muito curioso. É um assunto que é para uma noite inteira, para uma roda de conversa. A gente vai falar de memória e de memórias, por que não, né? Então, deixa eu mandar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Peraí. Mais um pouquinho. Mandem vocês também. Pronto. Mandei para meio mundo. Boa noite, meus amores. Boa noite. Vamos receber então a Stephanie. A Stephanie é uma menina que, pelo menos quem que está conosco aqui, quem já entrou, conhece ela, né? Uma menina, uma pessoa batalhadora, né? Uma mulher lutadora. Tem aí as suas. Hoje ela vem entrando pra gente, né, na modalidade de biomédica, né, a terapeuta, porque ela também tem um lado artístico dela, né, gente? Então, a gente pode chamá-la um outro dia pra gente falar sobre artes, por que não, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero saber isso. Eu não coloquei meu foninho, até porque eu não sei se ele nem tá carregado, mas vocês estão me ouvindo bem? Como que tá meu áudio? Eu não mexi aqui no som, deixa eu ver como que tá, peraí. Isso, gente, aperta o coraçãozinho. Eu tenho medo de mexer aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo como, gente? Oi, Janice, minha querida, muita saudade, hein? Vocês não me responderam, tá bom o som? Por favor, tá ótimo? Então tá bom. Vou chamar a nossa convidada pra gente dar início, né? A Stephanie, hoje ela vai entrar com o perfil dela, gente. Sigam o Himawari, a Acupuntura usa para fazer, né, os trabalhos dela na linha de terapeuta. Ô, meu amor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu Tudo bem? arrumar a câmera. Você tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. O meu tá ligeiramente torto, minha câmera, mas eu não posso nem mexer muito, gente. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Uhum. Eu vou ficar um pouquinho mais de longe assim. Aham. E tudo bem com você, meu amor? Bem, faz um tempo. Eu vi que faz mais ou menos um ano que eu fiz a live a primeira vez sobre vacinas, então estamos empolgadas.
um outro momento vivendo, né? Nós estamos vivendo um Sim, outro momento, um momento que hoje a gente até já passou um ano e nem parece, já passou tudo isso. Que bom, tá sim. ótimo, né? Então tá bom. É, eu sei que eu estou esquecendo Uhum. alguma coisa, não sei o que que é, mas enfim, daqui a pouco eu descubro. Faremos uns exercícios para nos recordarmos. Saberemos É, como lidar com isso. você viu? Então, é incrível E isso, né? A vamos. gente vai falar justamente, Uhum, a gente está falando de. Nosso assunto vai falar, vai rodar, girar em torno disso, né? Memórias. E agora exatamente. eu tô com essa sensação, mas é porque tem toda uma rotina, né? Então, eu faço uma rotina, Sim, mas acho que tá tudo aqui. Ah, lembrei. Enquanto eu te apresento, lembrei, olha sim, aqui, eu passo creminho. Enquanto eu claro. apresento o convidado, eu passo o creminho, porque é uma hora que eu tenho que dá para fazer isso. Aham. Eu quero agradeço, tá? Você ter aceitado o convite, você ter se disposto, né? Eu sei que É um prazer. você então, eu sei que você gosta muito, então eu achei que ficaria muito bacana a gente conversar. Então, obrigado por ter aceito. Sempre é um desafio. Eu preciso falar para você Sim, que é um desafio para mim, primeiramente. Sempre é, toda vez é. sim, Então, sim. Envive todo um preparo, tanto de tempo quanto de esforço mental, de conseguir organizar. Vamos lá, o que que a gente vai fazer? Como eu vou conversar? É incrível, é um trabalho muito bom mesmo, de conseguir se organizar, recordar tudo que precisa se fazer para chegar no momento e conseguir executar. E traz algo muito gostoso mesmo. é muito recompensador. Eu vou fazer uma Sim. coisa que eu costumo fazer quando eu Uhum. consigo, faço, peraí, que é gravar a tela. Só um minutinho. Pronto. Claro. Eu espero que não dê problema com a nossa transmissão, mas tá bom. Boa noite, meninas. Sim. Cadê a Lucilene? Boa noite, Lucilene. Enfim, Stephanie, mais uma vez, é muito bom receber você aqui, ter você Uhum. conosco. E o assunto nosso, né? Quando a gente falou, quando a gente começou, eu vou fazer isso, aí você entra, né? Cumprimenta o pessoal e já pode falar, tá bom? Claro. Eu vou te dar a deixa. Quando a gente abordou esse tema, que você estava, Uhum. inclusive, preparando já com todo carinho, né, para a nossa aula de Sim. oratória, tudo, é o assunto ele enriqueceu. Você percebeu que ele acabou ficando mais rico? Ele ficou mais Sim. rico. A gente conseguiu, você fez isso, né, com o assunto. Você conseguiu dar mais corpo para ele. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Lu. E isso, bastante coraçãozinho. E aí, ele ficou num ponto muito bacana. A gente conseguiu fazer um roteiro muito legal, né? E assim, Uhum. a gente respira, e inclusive isso ajuda, inclusive a memorização, né? Claro. A Com fixação. Então, certeza. A então buscar tudo aquilo que nós conversamos todos esses dias. E o sim, preparo que nós fizemos também um pouco antes, porque a gente sempre acaba acertando algumas coisinhas, né? Alguns ajustes um pouco antes. E isso é a gente precisa trazer também. Então, sim, a gente tudo faz vai. parte. Tudo faz parte. Sim. Então, a partir desse momento, né, você se apresenta para os nossos amigos que estão aí do outro lado, muito, sejam todos bem-vindos, né? E vamos falar sobre o nosso assunto. Pode, Claro. faz os seus cumprimentos. Vamos lá. Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Stephanie. Eu sou biomédica especializada em acupuntura e também em saúde pública. Atualmente trabalho com a saúde pública mesmo na prefeitura de Cabreúva, no setor administrativo e também atendendo os meus pacientes de acupuntura eventualmente, né? Com essa pandemia toda, a gente precisou dar uma repensada, estabilizada nos atendimentos, uma parada, né? Mas continuamos aí, né? Enquanto a gente não faz isso, a gente trabalha outras áreas, outros aspectos, não deixa de estudar, de se aperfeiçoar, porque eu acho que é importante a gente continuar sempre exercitando a mente de alguma forma. Sim, E hoje a gente sim. vai conversar sobre memória.
Sim. Então, faz aquela fala que você fez pra gente. Olá, quem sou eu? Né? Olá, meu nome é Stephanie. Eu sou a moça do cabelo enroladinho que tá aqui conversando com você hoje. Sim. E é, então, assim, a gente começou uma fala dizendo o seguinte: como você gostaria de ser lembrado? Não é? Sim. Como é incrível o processo que a nossa mente consegue fazer e a capacidade que ela tem de olhar o mundo ao redor, aquilo que ela convive e armazenar isso de certa forma. E com as mais diversos meios, né? São tantos estímulos, são tantos processos diferentes que nós temos que absorver, armazenar, e com isso, quando a gente precisa, nos momentos oportunos, trazer de volta. Isso é uma coisa extremamente incrível, Sim. que não é todo dia que a gente para ficar, como é que eu pude esquecer isso? Ou como é que faço para lembrar melhor? Como que isso Sim. funciona, né? Sim. Aí nesse momento, foi um dos porquês que eu decidi vir aqui com esse tema, porque é justamente aquilo. Como é que eu vou lembrar de falar tudo na hora da apresentação? Ou como é que eu vou melhorar isso? Ou Sim. por que que tem hora que eu esqueço? E aí, conforme eu vou conversando, aí eu vou lembrando o que que isso tem, como é que isso forma na cabeça. Então, Sim. assim, hoje a gente veio trazer brevemente é, Sim. a explicação de um pouquinho de tudo. Então, desde como é que a cabeça, quais os tipos de informação que a mente capta, que o cérebro capta, como isso acontece, Sim. como e o nosso dia a dia e a nossa rotina é influenciado por isso e o quanto tudo isso influencia na formação da memória em si, né? E Sim. por último, a gente vai conversar um pouquinho, bem resumidamente também, no que a gente pode fazer para melhorar e discutir um pouquinho da atualidade porque hoje em dia, como a gente tem visto a tendência cada vez mais de a gente perceber que a gente tem dificuldades de memorização, muitas dificuldades de memorização. É recorrente Sim. a necessidade de buscar ajuda profissional, está aumentando, porque e com a queixa de, eu não consigo lembrar das coisas. Então a ideia era justamente fazer um apanhado geral e continuar refletindo a respeito justamente dessa primeira indagação, né? Como você quer ser lembrado? Sim. Sim. A gente tem essa pergunta sua, ela faz um passeio, né? Porque Sim, tanto a gente pode imaginá-la como sendo um convite e um desafio também, né? Porque, assim, a exato. bem da verdade, quando a gente fala de memória, a gente tem. Inclusive, eu gostaria de falar isso, né? Quando a gente fala o termo, até eu fiz a minha chamada da live e falava assim: a palavra memória em si, né? Nesta palavra estão abrigadas mais de 15 conceitos, mais de 15 definições, são mais mesmo, Sim, pelo próprio dicionário Michelis, né? Que é o dicionário mais falado no território brasileiro, mais usado e tal. claro. E aí, hoje, especificamente, né? Nós vamos falar. Oi, Nath! Um beijo, meu amor! Saudade! Hoje, especificamente, nós vamos falar da memória humana, né? Porque, gente, Isso. tem a memória do computador, tem a memória, né? Enfim, tem muitos termos, muitas definições para ela, né? Para a palavra memória. Uhum. E hoje, o nosso assunto é memórias humanas, né? Então, partindo lá do Isso. começo. Oi, Davi, tudo bem? Né? Desde os tipos de memórias que tem, né?
como elas se formam, como as memórias se fixam, ou como elas Uhum. não se fixam. Ai, essa dupla é nota 1000, é. Olha, eu só vou. É um amor mesmo, gente. E então, toda essa temática, né, ela é muito envolvente. Então, quando você pergunta como você gostaria de ser lembrado, nossa! Então, eu não quero perder um só Sim, detalhe para eu entender como que eu posso deixar não só uma boa memória, como ter também uma boa memória. Então, pelo menos sim, dois aspectos nós temos aí numa fala como essa, né? Nessa sua pergunta. Muito legal. sim, Sim. Oi, sim. Miriam. Vamos Bom, lá. comecemos então. Resumidamente, existem formas de classificar o tipo de memória que nós temos. Então, a gente pode classificar pelo tipo de informação, é, por exemplo, aquelas que usam os sentidos, né, que são as memórias sensoriais, de aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, né, aquilo que a gente degusta e sente como um olfato também. Existem também a de episódio. Então, por exemplo, eu quero lembrar o que eu comi ontem. E tem gente que lembra, tem gente que não. Tem a temporal, que tem a ver justamente com a noção do tempo, de tantos anos atrás é, aconteceu X fato, ou esse fato aconteceu há 10 anos atrás e eu consigo me lembrar, ou aconteceu semana passada e eu não consigo me lembrar. Porque tem gente que acaba fazendo isso. Nossa, eu não lembro o que eu comi semana passada. Pelo menos sabe que foi semana passada. Já é uma noção de tempo que é importante. Além disso, nós temos também as memórias que são processadas e a gente precisa assimilar um significado a elas. Então, por exemplo, o fato de você ter ido na escola e ter aprendido que água é água, e o seu cérebro, quando você fala essa palavra, entende o que ela quer dizer, isso é a memória semântica. Porque semântica quer dizer dar um significado. Ele tem a ver também com os idiomas. Então, quando você tem a capacidade de fazer a correlação das palavras e os seus significados, também é um tipo de memória semântica. Nós temos também deixa eu ver, eu tô com a minha cola aqui também para ajudar a memorizar a linha de raciocínio que eu quero falar com vocês. Sim, Ahn, aquela que. então, o tempo. Ah, sim, de trabalho. Nós temos a do trabalho, que é, por exemplo, o fato de eu ter escrito as coisas aqui comigo me fez associar que eu escrevo as coisas quando eu estou trabalhando. Então, quando eu acesso como é que é a ordem das coisas, essa é a memória de processo, de operação. Que uma coisa puxa a outra para você se recordar como é que você faz. Sim, Também temos a de repetição, a de trabalho, a de habilidades. Então, por exemplo, os, os esportistas, eles usam muito a memória de trabalho. Os esportistas, musicistas, coralistas como nós, que tem a memória muscular para sustentar a nota no lugar certo. E aí, quando você vai cantar, você não desafina, porque você conseguiu assimilar todas as informações e memorizar isso. Então, existem vários estímulos e o nosso cérebro é capaz de justamente ver qual é o tipo de cada um e colocar cada um no seu quadradinho lá no momento para ser usado no momento oportuno. sim. Então, a princípio, nós temos esses tipos de informações, de tipos de memória, né, para a gente conseguir armazenar. A leitura é um tipo de memória semântica. A escuta da escola é uma memória sensorial. Então, quando você está no ditado na escola, que você repete muitas vezes,
o seu braço, memoriza o jeito de escrever a palavra, o quanto que ele tem que apertar a caneta, o quanto que ele tem que fazer o traço. Depois disso, você vai lembrar que ter feito aqueles traços tem um significado, porque aquilo compõe a palavra. E você lembra de como é a imagem da palavra na sua mente. E aí, toda vez que você vai conversar então com uma pessoa, provavelmente tem como se fosse aquela legenda do cinema passando pela sua cabeça, conforme você vai dizendo o raciocínio. Porque Exatamente. Já conforme, aconteceu. a forma que o seu cérebro depois vai resgatando os Sim, significados do que você tem que fazer, e aí para você conseguir então se expressar e compreender o que está acontecendo. sim, sim. Isso. Então, Excelente. assim. Uhum, Ai, deixa o meu amigo passar com um carro ali. Ó. Eu falei para ele, sim. ele esqueceu. Ele esqueceu que eu ia fazer uma live hoje. Que a gente ia Eu nem fazer live. Ele esqueceu que som alto faz as pessoas ficarem esquecendo o fio da meada. Pronto, já voltamos. Sim. Aquelas as memórias que tem, a memória biográfica, aquelas de Uhum. episódio, né? Como até Eliette citou, a memória emotiva, né? E a gente, isso daí tudo Sim. faz parte daquele pacote das. Ai, Lu, nem me fale. E é todo dia essa hora. Não sei se fui eu que esqueci ou se foi ele que esqueceu. Enfim, passou e já desceu, ok. Então, existem muitas formas da gente simular a memória, né? Quando você falou que a gente, quando a gente vai escrever uma palavra, a gente consegue ver o desenho, é exatamente isso que acontece, é muito incrível isso, né? Às vezes o Sim. nome da pessoa, eu quero lembrar o nome da pessoa, tem aquilo da associação, mas tem também aquilo de eu lembrar como escreve. E fica muito Sim. incrível. O dia que eu estava tentando lembrar do nome daquele grão, né? Que a gente ficou um tempo. Eu sei que tem na grafia do nome tem a letra que parece um Q, um R, tal, tal, tal. Aham. Ok. Era a grafia que estava me fazendo lembrar realmente da palavra. Não era Sim. Q, sabe, minha gente? Era um G. Sim. Não era G, era Q de quinoa. Então, Ah, inclusive, eu estava tentando. sim. É uma coisa incrível que acontece. A nossa mente é fantástica. E foi por pura Sim. associação do desenho da letra, né? Me fazia Sim. lembrar. Só que eu não conseguia chegar lá. E são os episódios Sim. que formam Uhum. a forma de memorizar. Foi Isso. conseguir. Eu quase Aham. consegui. Aquilo também de você comentou, você vê a imagem, mas você não consegue lembrar o nome dela. Por quê? Foi a questão justamente do significado. Pessoa, aquela pessoa loira de óculos aqui que está falando com você, fez uma live sobre memória. E só que você precisa lembrar que exatamente essa imagem quer dizer Stephanie. É um outro tipo de memória que você tem que associar as duas para Stephanie totalmente fazer sentido. Por isso que tem gente que, por exemplo, lembra muito melhor do rosto das pessoas do que do nome que cada uma tem. Ou o contrário, tem pessoas que lembram os nomes e não lembram do rosto. Ah, é, fulano, filho de Beltrano, filho de não sei o quem, que mora naquela casa. Ah, lembro, sei quem é. Ou o contrário, eu nunca vi o rosto da pessoa. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com fichas e as fichas têm carimbos. Então, eu sei um monte de Sim, nomes e de carimbos e de sim. pessoas que trabalham no lugar, mas eu não sei o rosto. Mas eu sei que a pessoa tem. Tanto que de vez em quando eu fui na unidade e fui conversar com as pessoas, donas dos carimbos, eu falei: Ah, você é a pessoa do carimbo! Eu sei quem você é! Nossa, como se você É, conhecesse. E conhecia, né? Porque estava com você sim, todo dia. Interessante, muito sim. bom. Porque eu associei o significado daquele carimbo à profissão da pessoa. Então eu via carimbo, era dessa profissão que é essa pessoa. Só que eu não tinha a imagem da pessoa para juntar, né? Sim, Então eu trabalhei a memória de significado, mas eu não tinha
a memória de imagem da pessoa para complementar. E eu não conseguia. Meu cérebro não fazia o caminho para ligar as duas. Que é o que a gente vai explicar um pouquinho agora. Bem resumidamente também, porque esse assunto é muito legal. E eu espero ser bem didática. Inclusive, eu vou deixar aberta a oportunidade de perguntas para serem respondidas no privado. Eu posso receber as mensagens todas de vocês. Vocês podem entrar no meu Instagram para conversar. E eu respondo as perguntas de vocês. Mas por mim, tudo bem. Tá bom? Beleza, tá ótimo. Por acaso minha Uhum. imagem tá travada para você? Nesse momento, sim. Ai, meu Deus. Mas acabou Tudo de voltar. sempre acontece. Ok, voltamos. Então, Certo. Então, agora eu vou explicar bem resumidamente como funciona a formação da memorização em si na nossa mente. Na nossa mente, não, no nosso cérebro, porque a gente vai falar num nível mais físico mesmo, de cérebro mesmo. Cérebro. Bom, vamos lá. Vamos imaginar, então, que nós somos pessoinhas e todas as informações são pessoinhas. E essas pessoinhas estão chegando ao nosso corpo. Nosso corpo precisa captar elas usando os nossos 5 sentidos, principalmente, né? Então, a gente vai ver as coisas, vai ouvir as coisas, sentir as coisas com toque, e assim vai. A partir desse momento, a gente vai fazer essas pessoas entrarem no nosso corpo. E ela tem caminhos específicos para entrar essas informações no corpo, que é através do sistema nervoso. O sistema nervoso tem células chamadas neurônios, e eles estão espalhados por todo o nosso corpo, fazendo caminhos em todas as nossas células e em todos os nossos tecidos, justamente porque ele é um sistema que é o sistema de vigilância que fica vendo tudo, comandando tudo, organizando tudo para funcionar. Então, ele que capta e processa todos os estímulos do corpo. Aí, o que acontece? A pessoinha que a informação entra em um carrinho. Esse carrinho vai caminhar por células, que se chamam neurônios. As células vão subindo, chegando até o nosso cérebro, numa região chamada hipocampo. Essa região chamada hipocampo, ela é como se fosse a triagem. A pessoa que vai separar quem é o quê, que tipo de informação cada pessoa está dentro desse carrinho. Então, como eu disse no começo, nós tivemos vários estímulos. Então, é uma informação a respeito de tempo. É uma informação a respeito de algo que eu vi. É uma informação a respeito de uma música que eu ouvi. Então, assim, essa região do cérebro é a que vai fazer justamente a separação de quem vai para cada lugar. E ela vai fazer, então, a ligação com as regiões do cérebro que são responsáveis por guardar. São as garagens dos carrinhos. Sim. Bem didático. Certo? Gostei Muito mesmo. bem. Então, nós temos as ruas construídas por tijolinhos de células chamadas neurônios. Nós temos os caminhos em si, que são percorridos por essa informação, e nós temos as garagens. Muito bem. Sim. Aí o que acontece? Quando o corpo captou a informação, jogou para os neurônios e levou até o cérebro. No cérebro teve o processamento dessa informação. A partir desse momento, então, ele vai precisar criar conexões para poder encaminhar cada um para o seu canto. Certo? Sim. É nesse momento que a gente tem algumas coisas importantes para entender quando a memória está bem, como é que é a diferença, como que ela funciona, né? Sim. Quando a gente vai, de fato,
guardar essas informações, a gente precisa, então, das células funcionando bem para fazer o caminho, para poder conduzir essa informação até o cérebro. E nós precisamos que o caminho seja criado. Esse caminho entre uma célula e outra dentro do cérebro acontece com a intervenção de neurotransmissores e de vitaminas. São duas vitaminas principais que a gente precisa para ter o processo de formação de memória bem saudável, que é a vitamina B9 e a vitamina B12. Essas duas, B9 e B12, eu falei muito baixinho, vou falar um pouquinho melhor para vocês ouvirem. Tá ótimo. Essas duas elas ajudam a fazer justamente a abertura e a fortalecimento do caminho da informação. Ok? Então, tendo um caminho bem claro, bem definido, o carrinho consegue ir para a garagem e voltar sempre que precisar. Sim. Tendo a célula íntegra para permitir que o carrinho circule, a informação consegue ser armazenada e ser retirada quando precisa. Ser fixada. Sim, e ser direcionada também. Tudo isso funciona. Então, por exemplo, na parte do armazenamento, o nosso cérebro, imagine que, como ele é uma coisa muito complexa e a gente fica recebendo informação o tempo inteiro de todas as coisas, de todos os lugares, de todos os sentidos, é muita informação. Ai, coitado. Para poder guardar. O que ele faz? Ele vai falar, olha, tem coisa que eu vou guardar, tem coisa que eu não vou guardar, e tem coisa que eu vou deixar por um bom tempo. Ou tem coisa que eu vou guardar só por agora, porque agora eu preciso delas, mas depois eu não guardo não, porque eu preciso de espaço. O nosso corpo faz essas coisas. De modo que nisso aqui a gente acaba caracterizando, por exemplo, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E o fato também de, por exemplo, a gente nunca lembrar da roupa que fica roçando na nossa pele o dia inteiro. Sim. Porque é algo que a gente não lembra. A gente nem processa direito, mas está acontecendo. A gente só fica lembrando agora porque eu falei. Sim. Certo? Sim. Então, assim, no momento do processamento, ele vai selecionar se é algo de curto prazo ou se é algo de longo prazo. E aí, por exemplo, existem coisas que fazem isso fazem o caminho da informação ser muito mais forte. Por exemplo, as emoções. As emoções, tanto positivas quanto negativas, influenciam muito. Por quê? Como eu estava explicando, nós temos as células, nós temos os hormônios que permitem o deslocamento do carrinho entre os lugares. E tudo isso é mediado também pela quantidade de sangue que circula no nosso cérebro para dar combustível para as células funcionarem, dos neurotransmissores, que também tem interferência dos nossos hormônios, e tudo isso fica um turbilhão, conforme o tipo de emoção que a gente está exposto. De modo que a gente acaba... de modo que a gente acaba consolidando caminhos de formas muito mais fortes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem forte, né? Existem pessoas que têm aquela situação de estresse pós-traumático. É uma condição que a pessoa acaba adquirindo depois de ter sofrido um trauma. O cérebro fica com aquele caminho da informação tão forte, mas tão forte, que ele, assim, no menor estímulo que faça alusão ou que faça lembrar aquela informação, o carrinho pega ele. E aí ele fica naquele caminho. É como se fosse uma rotatória, que o carrinho fica lá infinitamente, e quando menos se percebe, ele volta para lá de novo. Então, assim,
O Sim, looping. é um looping. Isso. Isso. E aí o que que acontece? A gente vai precisar fazer o cérebro todo entender e reformular os caminhos, para ele justamente não acabar caindo naquele local de novo. Por quê? Existem muitas outras informações que o cérebro precisa acessar para a pessoa em si viver bem. E Sim. se você fica só naquele looping, todo o resto das coisas que precisa fazer acabam sendo, se torna disfuncional. Você não funciona, porque você só está na rotatória. Você não está chegando, conseguindo fazer as outras atividades. Sim. Então, assim, nisso que a gente começa, então, a pensar sobre todas as circunstâncias que a gente tem de estímulos e interferentes sobre o processo de memorização, né? Sim. Bom, aí o último estágio, então, é justamente da recuperação. Eu acabei dando um exemplo que você. Eu acabei dando um exemplo que justamente traz isso. A recordação em si é justamente isso, você fazer o cérebro percorrer de novo aquele caminho para trazer aquela informação. Sim. Então, por Então, exemplo, sim. se você começa a pensar na sobremesa que você mais gosta, qual é a sobremesa que você mais gosta? Ou que gostaria de comer no momento? Um pudim de leite condensado. Muito bem. Agora fala para mim todas as informações que você acabou se recordando do pudim de leite condensado. Ah, é aquele sabor macio, né? O caramelo, o gostinho do caramelo, que eu Uhum. amo caramelo. É, Aham. nossa, eu quase sinto gosto. Ok, Sim. misericórdia. Mas você vê que a gente não precisou comer o pudim de novo para lembrar disso. Não. Então, o que acontece? Nós somos capazes de justamente induzir o nosso cérebro a vamos lá buscar a informação da sobremesa que eu gosto. Então, a gente tem no processo de memória 4 estágios, resumindo, captação, processamento, armazenamento e recordação, Pois é, sim, certo? sim. Bom, e aí a gente começa, né, a voltar, por exemplo, a começar a pensar no nosso modo de vida, né? O que a Sim. gente faz, o que a gente come, o quanto a gente Ah, dorme. Porque, a inclusive, nutrição. Sim. como eu comentei, os hormônios são muito relevantes na hora de Sim. firmar essas informações, os caminhos, né? Mas para você ter garagens boas, certinhas, com a informação lá, você precisa dormir bem. Porque o jeito que o cérebro funciona enquanto você dorme promove a fixação dessas memórias. A separação, a seleção. Por isso também a importância de dormir bem. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente Uhum. continuar. Tá tão bom que eu não quero nem interromper, mas eu vou por aqui, ó. Você falando do sono, tá? E falando quanto a importância do sono. Nós vamos falar sobre nutrição também, né? A Sim? Márcia tá por aí, ela vai ficar feliz de saber disso. Eu tenho uma pergunta aqui que a Desirê fez, e ela me fez uma pergunta que é assim, a deficiência das vitaminas, porque você falou dos caminhos que a gente tem que construir bem, as estradinhas, que seria a forma de eu recordar as coisas que eu armazenei na minha memória, né? Então, Isso. seria isso. Então, se eu tiver deficiência de vitaminas, por exemplo, né? E você acabou de falar do sono. Tudo isso vai atrapalhar a boa formação dessa estradinha que vai me levar lá onde está armazenada a minha memória. O caminho para eu chegar na memória vai ser prejudicado. Então, Isso. o aprendizado também, então, vai ficar prejudicado, porque a gente está falando de fixação de memória, não é isso? Então, a Sim, a deficiência gente vai. está falando do processo todo de memorização, que aí Sim, envolve todos os tipos
todos os tipos de memória que a gente teve aqui, né? Porque a criança é exposta, por exemplo, a criança é exposta à fala do professor. O professor Sim. falando, o professor fazendo um movimento, a própria criança repetindo o movimento que a pessoa fez, e a partir disso dando significados a isso, Sim. lembrando que essa semana eu aprendi isso, isso e isso. Semana Sim. passada eu tinha aprendido só uma parte, agora eu estou repetindo o exercício para melhorar. A Sim. questão de você repetir esse caminho de requisitar do cérebro, eu preciso de novo dessa informação, eu preciso de novo dessa informação, faz ela ser mais Ah, recorrente. Então, um exemplo, uma justificativa de por que que a gente tem que repetir coisas, ou porque a gente acaba esquecendo como é que faz as coisas porque parou de treinar. É justamente essa ideia. entendi. Então sim, a desnutrição vai prejudicar o aprendizado, porque vai prejudicar a cognição, que seria levar Isso, a informação para o lugar certo. Está respondido isso. desse jeito? Eu acredito. Porque, por exemplo, complementando a resposta, né? Sim. Sim, o que você come, a deficiência dessas vitaminas em específico, vai fazer uma diferença muito grande na hora do processo de memorização, porque é, elas fazem parte da transmissão das mensagens, do neurotransmissor, que faz a mensagem sair de um lugar para ir para outro. Existem muitos outros fatores também de alimentação que são importantes você ter. Então, por exemplo, principalmente relacionados à integridade dos neurônios em si, porque elas são as células que vão guardar a informação, transmitir a informação. Se os neurônios não ficam íntegros, e eles precisam de muito mais do que as duas vitaminas que eu citei. Eles usam a glicose que a gente come, eles usam outras fontes de gordura, que são lipídios os termos, né? Outros lipídios também, para poder estar íntegro, porque outras proteínas também, porque outros sais minerais, porque tudo isso tem a ver com a integridade da célula para ela funcionar bem. Por exemplo, a gente estava falando, uma criança desnutrida que está precisando ir para a escola também, o cérebro dela tem uma dificuldade muito maior para poder realizar o processo de memória, porque ela acaba priorizando os caminhos que o cérebro faz para poder fazer a criança ficar viva. E Ai, aí, não. Sim. a parte de processamento de informação e de guarda dessas informações, ele não prioriza. Então, eu não vou. Para que eu vou despender pessoa, caminho, garagem, carro para um processo que não é tão relevante assim para minha sobrevivência, entende? E a Ah, mesma coisa também acaba acontecendo de, por exemplo, as células não funcionam direito e não fazem a transmissão da informação quando você come coisas erradas, como, por exemplo, não coisas erradas, mas coisas que prejudicam. Por exemplo, sim. ai, nossa, fui na festa, bebi todas e não lembro de nada. Porque o processo de memorização foi prejudicado, justamente por causa da toxicidade do álcool, que não deixou o caminho se consolidar de tudo que você viveu naquele evento. Hum. Uau! Entende? Então, é incrível. Incrível, é muito incrível. Sim, Então sim, uma boa. e Sim, continue. uma boa alimentação. Eu ia comentar novamente dos episódios, às vezes que você pensando, por exemplo, eu tenho uma memória, e aí eu tenho um episódio muito divertido, ou então, nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu só lembro daquela coisinha chata que eu tive. Porque justamente foi aquilo, você fez o cérebro ficar funcionando de tal forma que ele se fixou muito naquela informação. E aí você, de toda a experiência, só lembra dela. É, Aí é importante, por exemplo, a gente trabalhar a forma como a gente encara a nossa emoção perante as coisas. Por exemplo, vou fazer eu não quero eu quero que a minha emoção em relação
ao, por exemplo, né, no processo, um exemplo bem importante é o processo de luto, por exemplo. Eu estou tendo um luto, de modo que eu quero trazer a emoção de paz e de felicidade e de saudade quando eu estou lembrando de um ente querido, em vez de só ficar lembrando da emoção de tristeza. Você pode fazer isso. O nosso cérebro consegue adaptar e fazer de novo essas ligações diferentes, né? Aí, se, por exemplo, né, como eu estava dizendo, a gente tem tido muitas interferências e cada vez mais a gente vem percebendo que muitas pessoas vêm desenvolvendo dificuldades relacionadas à mente, tanto estresse psicológico, estresse físico, tudo isso vai acabar influenciando na forma como a gente guarda na memória. E aí, mais doenças também vão sendo percebidas. Por exemplo, existe uma onda muito grande de pessoas que vêm sido diagnosticadas com TDAH, por exemplo, TDAH, com Alzheimer, que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, dois, a forma como o cérebro vai processando essas informações, tanto em relação aos caminhos, né? Porque, por exemplo, as pessoas que têm o déficit de atenção acabam tendo dificuldade de formar os caminhos na mente e de acessar esse caminho depois. Ou por causa da forma como o cérebro fez a ligação. Diferente de, por exemplo, das pessoas que vão desenvolvendo Alzheimer, que a célula em si, a célula que permite ter o caminho, vai se deteriorando. E aí você não consegue fazer o caminho porque ela não existe mais. E aí os caminhos todos vão desligando a ponto de a gente acabar chegando num nível que a pessoa acaba esquecendo o próprio significado que é quem sou eu. Uau, apaga Né? geral. Terrível. Sim. Então, pode continuar, pode dizer. A Alessandra está falando que ela fez limpeza hepática. E você percebeu melhora na fixação de memória? É isso, Alessandra? Eu sei que a Alessandra é a Musicali, é a Alessandra, Sim, querida. E sim. ela falando da plasticidade do nosso cérebro. Sim, é incrível, é incrível. A Ellen comentou a respeito do sistema nervoso, o desbloqueio que a quiropraxia faz, né? E aí Exato. possibilita uma boa comunicação, inclusive dentro do sistema nervoso, então, inclusive nos nossos neurônios, né? Liberando dessa forma uma Sim. boa comunicação, né? No geral. E Uhum. então, quando a Alessandra falou da plasticidade, a gente está falando disso, né? A plasticidade neural é uma capacidade que o nosso cérebro tem, né? Sim. De ter. Você pode explicar isso? Você quer explicar? Claro. Não sou eu que vou Uhum. explicar. É uma palavra, é uma frase que é uma palavra, uma frase. É Não um consigo termo, firmar o significado para essas duas, mas é um conjunto de palavras. Plasticidade neural, que quer dizer o quê? Ele não é uma coisa rígida, porque até então, por exemplo, na época que eu era pequititinha, que eu ia na escola, a professora me ensinava que no sistema nervoso, na verdade, é um sistema que você nasce com ele, você cria os seus neurônios lá, e depois, conforme você vai vivendo, você só tem aquela quantidade e eles formam daquele jeito, e se você acaba perdendo eles não renascem de novo. E aí é isso, só lamento. Não é o caso. Ultimamente tem sido feito mais estudos a respeito da capacidade da plasticidade neural. É um assunto muito legal de desvendar, de ler a respeito. E
na Hum, verdade, tem sido sim comprovado que nós temos uma capacidade de recuperação hum, dos nossos neurônios. Nós temos, sim, diferente do que era esperado, do que se sabia antigamente, e o pessoal tem estudado isso cada vez mais. hum. A Ai, fase deixa eu me da lembrar. reversão, existe caso, Ah, sim. inclusive, reversão de Alzheimer, inclusive, né? É possível hoje, já? Já te ouviu Sim, falar eles disso? estão estudando a respeito da capacidade, porque o que que acontece? O nosso corpo, ele tem uma forma de trabalhar que ele busca a capacidade de adaptação e de superação muito relevante. É incrível como o nosso corpo consegue se adaptar para tentar ficar vivo. Sim. E isso, Hum, inclusive, na capacidade de, por exemplo, você conseguir criar novas memórias, criar novos caminhos, multiplicar. Ou, por exemplo, pessoas que acabam fazendo cirurgias para retirada de parte do cérebro conseguirem é, refazer essas ligações e continuarem sim. a viver funcionalmente, né? Não exatamente como era antes, mas Hum, é, não, não também tão prejudicadas a ponto de, eu não consigo fazer nunca mais. Elas ficam bem, muito bem, obrigada. hum, Uma coisa que eu ia dizer, inclusive, a respeito de outra desmistificação sobre a perda de memorização conforme a idade avança, né? sim. Isso tem sido percebido ser um mito também. Não Hum, o fato de você ter uma dificuldade de memória tem muitas circunstâncias envolvidas, não importa a idade. Então, hum, se existe uma situação em que você tem dificuldade para memorizar ou para trazer as recordações, é importante buscar ajuda profissional, buscar o hum, atendimento com médico, com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, com sim. quiropraxista, por exemplo, que ajuda Hum. a desbloquear os caminhos, né? Para É poder isso. a Sim. informação percorrer pelo sistema nervoso com o psicólogo, porque, como eu disse, com o nutricionista, porque todos esses Hum, profissionais vão justamente fazer o panorama geral do porquê que está instalado, então, a dificuldade da memorização e do acesso a ela. Por isso, sim. não independe da idade, se está havendo a dificuldade de memorização, é importante buscar ajuda profissional e ter bons hábitos, né? Comer Hum, bem, comer hum, saudavelmente, dormir hum, bem, praticar exercícios. Por isso que, por hum. exemplo, você vai estudar para a escola no dia seguinte e você vai ter uma prova. Se você estuda, tira uma soneca e vai para a escola, se você estuda, dorme e vai para a escola, você vai se lembrar muito melhor da matéria do que se Ah, você virar à noite estudando. Essa informação não vai se fixar tão bem na sua mente quanto se você tivesse dormido. uau! Então, é muito interessante. Tem É uma muita coisa dinâmica. para falar. É, assim, é tanta coisa mesmo, né? E assim, a Luciana tá falando assim, Janete, você não disse que seria uma aula, você disse, nós achamos que era outra coisa, mas não uma aula de psicologia cognitiva, porque no fundo, a gente está falando é disso mesmo, né? É da capacidade do nosso cérebro. Isso tá ligado à cognição, né? Muito grandemente. Sim, Inclusive, existem muitas substâncias, né? A gente estava falando da, dessas duas das vitaminas muito, vitaminas. Aham. os aminoácidos, aqueles. Tem bastante. Conheço uma pessoa. Ai, deixa eu ver aqui. Com mentoria. Ai, com memória fotográfica, muito louco. Então, esse tipo de coisa, né? Isso que a Bianca está falando é muito interessante. A memória fotográfica, gente, é uma daquelas assim que é mais espantosas pelo fato de como ela acontece, né? Aí essa pessoa, Sim, boa noite, Eliana. Você diria que uma pessoa, porque tem aqueles que são superdotados, né?
Sim, as memórias, no caso ali daquela pessoa em especial, o que teria acontecido? Porque tem algumas pessoas com capacidade de memorização e ai, querubins, que linda! A Eliana é uma graça. Mas essa capacidade de lembrar, de ter aquela memória de elefante, né, como é um dos termos que a gente costuma falar quando a pessoa recorda bastante de sim, coisas, não esquece. Você tinha até comentado das pessoas que às vezes tem uma síndrome, né, da pessoa que sim. recorda tudo e que ela É, é ocorrente, ela pode, existe, sim, sim, que ela existe uma síndrome chamada síndrome de Savant. São pessoas que lembram de tudo, assim, tudo, de nível gênio de memória. Eles lembram de tudo. É bom e não é bom, porque você imagina você lembrar de tudo bom, tudo ruim e tudo que não é útil. Então você lembra de tudo. O cérebro deixa todos os caminhos abertos. Então imagina que é um trânsito bem grande que deve ter na sim. cabeça da pessoa. Essa é uma condição que acontece, não é uma coisa recorrente, e Sim. existem documentários e estudos de pessoas que ficaram com essa síndrome por acaso, depois de terem sofrido acidentes com sequelas neurológicas. Então, Sim. ainda também, como eu disse, a neurociência, a estudo da neurologia, é tudo bastante recente. A tecnologia vem ultimamente conseguindo ter formas para entender melhor e traduzir melhor e ver como que essa coisa maravilhosa e divina funciona. Sim, a neurociência, então, com certeza, ela é nova, né? É uma parte nova, é, é Sim. uma, é uma disciplina, é uma carreira, é uma coisa É uma fantástica. categoria, né? Eu Uhum. sou apaixonada, sim, neurociência, eu sou apaixonadíssima por essa área, né? E aí a gente Sim. estava falando a respeito do armazenamento e depois a gente estava falando daquela parte da recorrência. Como que a gente busca as memórias guardadinhas lá, né? Esse processo de buscar as memórias. Você já explicou, ou eu estou perguntando uma coisa que você já explicou, que é assim, por exemplo, eu quero recordar que agora você fez exercício comigo da minha Aham. sobremesa predileta, sacanagem, tô com Sim. fome, não pode fazer isso. Bom, a nossa captação, né, da lembrança, recordar, como a gente faz para recordar? Então, assim, a gente recorda a partir do momento em que o caminho está firme e que a capacidade de processamento do nosso cérebro está íntegra. Então, eu consigo saber para onde eu vou e o que eu quero. Quando Sim, tudo isso está bem consolidado, a gente consegue lembrar com facilidade. Por exemplo, o fato de a gente pode fazer o recurso de repetir, né, a palavra. Vou fazer um decorado. Eu quero decorar um poema. Tem gente que vai ler e vai ver o jeito que as palavras são na folha, e esse caminho já vai consolidar muito rápido, como a Bianca deu o exemplo da pessoa que tem memória fotográfica. Memória fotográfica é você ver algo e a imagem dela já fica imediatamente fixada na sua mente. O sim, caminho e a informação já vai rápido para o lugar. Isso é a sim, memória fotográfica. Agora, você tem a memória o que você vê, e aí você vai ter a memória da habilidade de você falar aquilo que você tem que dizer. Então, eu vou falar muitas vezes aquele poema para eu lembrar como é o som do que eu tenho que dizer, como é o jeito que eu tenho que mover a minha boca, e, sim. e tudo isso, por exemplo, você pode fazer de uma forma alegre para poder, porque aí a emoção vai fazer o caminho de você ter decorado muito melhor, muito mais sólido.
Do que, por exemplo, vou lá decorar o poema. Que saco! Lolololó, e vou lendo. Ai, como esse negócio é chato. Ou Ah, você pode acabar memorizando na força do ódio, como o pessoal diz. Que acaba memorizando, porque você vai fazer o cérebro lembrar. Esse negócio é chato, então eu não vou esquecer porque ele é chato. Eu tenho que evitar isso, sim. né? Ou então, por exemplo, tô lá lendo e aí passa o carro dos churros e eu tô lendo porque aquilo é mais interessante para mim. Aí eu tenho que voltar a ler. Então, a minha atenção acaba sendo desviada. Se a minha atenção é desviada, não tem por que eu guardar a informação. Não tem por que eu guardar, eu não tenho por que lembrar. Então, o caminho não se estabelece. Sim, sim. E aí, tem uma pergunta aqui olha, bom para eu fazer provas, com certeza, Eliana. Associar com alguma coisa, né? Com alguma emoção, com alguma. Até Hum, música, né? Tem muitas formas de ajudar a fixação de sim, informações, né? Assim como tem várias para sim, não dificultar, também tem para ajudar a fixar. E a Márcia está fazendo uma isso. pergunta: qual seria a explicação de um idoso que lembra muito das coisas remotas, dos fatos remotos? É aquela história que a gente Sim, estava falando. isso. O caminho da informação, ele vai se deteriorando. De modo que o que é mais recente não é tão importante assim para eu guardar do que as coisas que eu já tenho um significado e eu já tenho um caminho mais firme. Porque as coisas que a gente vem formando, as coisas novas que a gente guarda, precisam ter estímulo para elas se fixarem. Seja emocional, seja de repetição. Sim. Quanto mais você passar. É como se você tivesse um campo verde de grama. Você tem uma informação e você vai abrir o caminho no campo verde de grama. Se você fica passando toda vez no campo verde de grama, você consegue firmar o caminho lá. Se você para de andar por aquele trajeto porque não é interessante, você sai. Agora, o que acontece? Geralmente, um idoso que tem já uma dificuldade de memorização ou de recordação disso, primeiro, é importante que você vá com ele a um especialista para conversar a respeito disso, para ver qual é a situação geral e ele ter uma avaliação do que está havendo Sim. e qual é a circunstância que está fazendo ele acabar desenvolvendo essa questão de memória. Segundo, é porque o cérebro dele não está mais. Ele está ignorando o campo. Sim. O campo está lá e está desleixado. E ele não está mais produzindo nem grama para você ter um caminho Uau! para passar. Porque ele acaba se deteriorando pela condição instalada, né? Sim. A questão de não consigo lembrar nada de recente é porque existe uma condição instalada. Normalmente não é para o cérebro fazer isso, é para o cérebro ser capaz de processar essas informações, independente da idade. Sim. Lógico, você tem que considerar a circunstância toda que a pessoa está vivendo, todos os hábitos de vida são importantíssimos para isso. Sim. E o fato da memória dele ir buscar justamente lá no passado mais remoto. Não lembra o presente, mas lembra do passado. Acho que é isso que ela estava falando, Uhum. né? É o que acontece com algumas. Justamente. Sim. Porque o cérebro não tá, ele ignorou o caminho novo. Ele vai lembrar do caminho que já está marcado lá no meio do campo de grama, que é o que ele sabe. Então, eu não quero saber dos caminhos novos, eu sei esse aqui mais antigo. Então, sempre que eu tiver algo que me incite a pegar aquele caminho, eu vou. E aí ele lembra a coisa antiga, em vez de lembrar a Entendi. coisa mais nova. Uau! Ai, meu Deus. Um, aham. Uma Nós vamos. sugestão minha, eu tive conhecimento, tem a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. É uma Ah, associação que ela está presente em municípios, eu não sei se necessariamente em todos, mas com certeza em polos.
que sim. ela justamente trabalha com estudos, com profissionais, com cuidadores, né, dos familiares Sim. que têm pessoas com Alzheimer e costumam ter uma rede de apoio muito importante para justamente ajudar quem está vivendo essa situação. Sim, uma situação dramática, inclusive, né? Tem uma Sim, pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, peraí. A Desirê, fazer academia, por exemplo, é excelente. É sim. bom, é bom fazer academia. Ela ajuda odeio academia, but necessário. Aí tem uma outra perguntinha aqui, professora. Como que a gente faz para mudar um hábito cognitivo comportamental? Não, não, peraí. Desapegar de hábitos, né? A dica seria uma terapia cognitiva comportamental. Nossa, que chique, né? Por exemplo, como é que faz para a pessoa esquecer como que fuma, como que bebe? Olha Aham. lá, Bom, praticamente. É, justamente usando o exemplo do carrinho, do caminho, né? sim. O que que é um hábito? Um hábito é o cérebro falando assim: esse é o meu caminho preferido. Eu vou seguir por ele sempre que eu puder, porque esse caminho é legal. Ele me traz recompensas em forma de é, outras informações. Assim, me traz recompensa de outras ligações que faz meu cérebro ficar feliz. São Sim. É um sistema de recompensa, porque o nosso cérebro ele trabalha dessa forma. Você Ah, vai ter um negócio. Sinto que eu estou feliz. Eu tenho um estímulo. Eu processei esse estímulo. Esse estímulo vai me trazer benefício ou vai me trazer ameaça à minha existência? Se traz benefício à minha existência, porque eu fico feliz com isso, todo o cérebro vai falar: ah, beleza, esse caminho que eu abri por causa dessa informação, por exemplo, fumar, foi positivo, quero fazer isso daqui. Então, hum, o cérebro vai ficar, tá ligado? O caminho lá de fumar é legal, faz de novo. O caminho de fumar é legal, faz de novo. O caminho de fumar é legal, faz de novo. E ele fica só nesse. Ele entra na rotatória o loop. da hábito de fumar. Sim. É Então, tipo um carrossel que você fica girando só naquele caminho. hum, O que acaba acontecendo, né? Como eu te expliquei, você precisa entender que é toda uma circunstância. O hábito envolve você fazer coisas. Mudança de hábito envolve fazer coisas diferentes, você pôr sim. emoções diferentes nisso, para o seu cérebro entender. Esse caminho, você gostava de fazer ele muitas vezes, toda vez, e isso te deixava feliz. Só que, ó, tem aquele caminho que a gente precisa fazer ele ser feliz e ser legal, para a gente deixar esse de lado. Então, é como eu tinha explicado. O caminho é um campo de grama que você passou muitas vezes e ele ficou lá demarcado. Se você não fizer mais aquele hábito, a grama cresce e o caminho some. Ah, quanto tempo Então, leva? Quanto tempo será que leva para a grama crescer? olha, isso varia de pessoa por pessoa. Por isso é importante, por exemplo, fazer a terapia comportamental cognitiva, porque é justamente trabalhar com todo esse sistema de Sim, fazer o cérebro trocar o significado que ele tem na sua mente, de modo que ele vai funcionar trocando os caminhos. Então você não vai mais sim. acessar aquele hábito. Mas aí eu tenho que associar com a novidade, por exemplo, alguma coisa, uma recompensa. Eu teria que trocar o hábito e descobrir algum prazer ou alguma outra coisa que desse ao meu cérebro o interesse em continuar fazendo. Seria isso? Isso, Porque, né? porque aí, por exemplo, você pode atribuir um significado a isso. Lembra que semântica é um tipo de memória. Então, você Sim, vai atribuir um significado. Então, vou parar de ficar usando meu cartão de crédito para comprar McDonald's toda semana. Eu gosto de comprar McDonald's toda sexta-feira. Então, todo domingo eu vou lembrar: sexta-feira tem Mac. Eu tenho que sim. trocar esse hábito.
Então você precisa falar, não, se eu não comprar o Mac toda sexta-feira, vai ser mais importante para mim fazer. Eu posso comprar a bolsa que eu sempre quis, ou eu posso fazer a viagem que eu sempre quis. Sim. Deixa eu pensar uma coisa, porque estamos em pandemia, não dá para viajar tanto assim. É, eu tinha pensado Eu vou fazer o fondue, porque tá ficando frio, então a gente pode isso. comprar chocolates. Eu vou fazer eu vou fazer um fondue para De mim. queijo. Ai, Exatamente, um fondue de queijos maravilhoso. Então, o que que acontece? sim. Você acaba trocando. Comprar ir comprar o McDonald's significa algo menos interessante do que eu juntar dinheiro para comprar o fondue, porque o fondue é mais interessante. Sim. Sim. Assim, então não necessariamente o fato de você trocar um hábito quer dizer que você tem que fazer ele ser prazeroso, mas Ah, porque acaba existindo mais de uma forma de você fixar esse hábito, trocar esse hábito, entende? que espetáculo de explicação! Entende? Ele gostou da parte do fondue, inclusive. Então, Não fica triste, Desirê. Você acaba conseguindo memorizar melhor as coisas, porque aqueles hambúrguer não tem nada de vitamina para nós comer. A gente faz um hambúrguer, a gente faz um hambúrguer artesanal, com coisinhas mais menos faz o fondue. processadas, que aí a É, gente pelo menos tem um pouco mais de vitaminas e exatamente, minerais. exatamente. Isso daí a gente está falando, né, da troca, né, do hábito ruim, né, e como, aí é que agora a gente já vai, se eu perguntar para você assim, tá bom, mas e para eu colocar um hábito bom, né, que nem a Desirê falou da academia, também vai funcionar como a memória, ela pode me ajudar nesse momento? Fala que sim, porque a Sempre, gente com certeza. Porque, assim, a memória, como eu estava dizendo, a memória funciona com um conjunto de coisas, né? Então, é, por exemplo, você atribuir que ir para academia é importante porque eu quero entrar no vestido que eu sempre quis, é, e você, na verdade, eu não lembro acaba de tudo. indo um pouco mais para o sentido de como você recebe essa informação, porque aí vai ter principalmente toda a carga psicológica disso, Sim, né? sim. Aí você, por exemplo, na sua cabeça, a informação de academia é igual vestido, você top no vestido, é uma associação que você fez. Agora, a forma como você acaba sentindo tudo isso, acaba tendo justamente o processamento emocional disso. Que, como eu disse, o carrinho faz o caminho dependendo de como você forma o caminho, Sim. né? Então, Então, assim, então a gente pode ir caminhando agora para a parte que, ok, minha memória não é tão boa assim, ou eu tô sentindo que minha memória não tá tão legal. Como é que eu posso trabalhar? Porque a gente também tem muita informação para processar. demais. É celular. Vocês viram que, por exemplo, o pessoal lá de São Paulo proibiu há muitos anos já você ter propaganda, aqueles outdoors nas vias, né? Que é Sim, justamente para parar de desviar a atenção dos motoristas. E aí você sim, consegue memorizar melhor a cidade como ela é. E sim. prestar atenção no caminho. Uau! Fizemos Sensacional. uma piada! Como é legal o paralelo entre o que a gente vive e o nosso corpo. É maravilhoso. Então, assim, a ideia é a mesma. Ou como eu fiz é, aquele momento que, tô prestando atenção, vou decorar o poema, só que o carro do churros está passando. Vou fazer não sei o quê. Ou então, por exemplo, existem pessoas que o cérebro delas funciona com uma maior dificuldade de processamento
dependendo da forma como ela está também, né? Então, se você tá com um estresse físico, estresse psicológico, ou, como eu disse, da criança que ela é desnutrida, ela tem uma dificuldade de alimentação. O cérebro vai funcionar de modo que vou só guardar aquilo que é importante. Sim, sim. A gente tem recursos, então assim, é super válido a gente conseguir guardar os 30 nomes de pessoas de telefone, de pessoas na agenda do telefone do celular. Só que Sim. é importante lembrar também que quando o seu celular pifar, você vai precisar lembrar de um telefone de alguém para você ligar quando você precisar. Porque o seu celular morreu e você está numa emergência, você precisa lembrar disso. Antigamente, a gente lembrava o caderninho todo. Ou então, a gente lembra... quer ver outra coisa muito boa? O aniversário de casamento. O aniversário da esposa. O aniversário da sua avó. Sabe? Agora, Essas informações. A gente fica, oh meu Deus, eu não consigo lembrar. Por quê? Eu não estimulo. Se a gente sim. estimula, o caminho consolida. Então, assim, às Ah, vezes, para você criar a memorização, você precisa pôr um sentimento novo à circunstância que você tá. Repetir de sim. fato. Repetir que você tem um telefone. Por exemplo, eu no meu trabalho é muito interessante. Eu memorizei uma sequência dos carimbos das pessoas. Aliás, nem carimbo. O código que eu digito lá das minhas coisas. Eu memorizei o jeito dos dedos no Ah, teclado. Então, eu não sim. lembro, eu não consigo lembrar a sequência dos números, mas eu lembro da posição que eu tenho que fazer quando é o código de medicação, por exemplo. Ai, meu É Deus. muito louco! Eu não lembro os números, mas eu sei qual é o que eu tenho que fazer. Aí, então, assim, a gente repete para consolidar o caminho, repete para poder acessar o caminho, para poder acessar a informação com maior clareza. Sim. Línguas é uma coisa muito evidente nesse aspecto. O musicista, o atleta que chuta 30 vezes a bola do mesmo jeito até ajustar e fazer o gol Sim. de cobertura, é um Ó, treino, é uma forma de memorizar. sim. Então, como a gente tem muita coisa, é válido você ter lá a sua colinha para você lembrar as coisas que você precisa fazer. Por quê? Nosso cérebro se sobrecarrega. É muito carro passando para muito caminho que tem que ir. O guardinha de trânsito do hipocampo fica louco. Então a gente acaba tentando ir atrás de recursos. Existe, por exemplo, a psicologia cognitiva, que estuda isso. Existe a neurociência, que estuda isso a nível mais físico. Existe cursos que dão técnicas de memorização que são muito legais, mas que Olha também aí, precisam olha ser. aí, Giovanni. Giovanni, esse curso Aham. de técnica de memorização, eu vou dar um para você de presente. Sim, cursos de técnica de memorização, formas de. Então, as técnicas de memorização, por exemplo, é sensacional o fato de. Você já viu o Sherlock Holmes? É Sim. muito legal. O Sherlock Holmes o do seriado da BBC. Ele é uma pessoa extremamente curiosa de ver como a mente dele funciona em relação à memória. Porque ele faz uma coisa chamada biblioteca de memórias. E aí Uau. é como se ele conseguisse colocar cada sessão. Então, a cabeça dele faz muitos caminhos e guarda esses caminhos direitinho e ele consegue acessar isso com uma eficiência espetacular. Tem pessoas que conseguem fazer isso e é muito legal. Tem pessoas também que têm uma coisa chamada sinestesia, que você processa a informação do estímulo de forma diferente. Então, por exemplo, a pessoa, quando você fala, ela vê cores. A Ai, meu sua fala significa cor na memória dela, quando ela Nossa. processa. É muito legal.
Sim, Então, assim, no resumo da história, é importante a gente ter os bons hábitos novamente, se predispor a a criar, né, fazer estímulos mesmo para você poder ter essa plasticidade neural ativa. Sabe aquilo de fazer caça-palavra? Caça-palavras não, sim. palavra, não é Palavra cruzada. caça-palavras, não é palavra cruzada, é palavra cruzada? Sim, Acho que é palavra palavra cruzada. cruzada. É sensacional. Exato. Sim, Que é um exercício de memória também. Tem, sim, você tem que resgatar você resgata memórias temporais, memórias semânticas para poder ir fazendo isso. sim, Então, é muito legal, é muito sim, importante a gente é, pensar em todas essas circunstâncias e, por exemplo, lembrar de novo o que a gente falou no começo, né? Como a gente quer ser lembrado? Como a sim, gente pode fazer, então, a pessoa ser recordada de você, sim. justamente estimulando a consolidação desses caminhos. Ah, O, a repetição de eu estou aqui, eu faço live toda quinta-feira, é algo que é, acaba lembrando, né? E toda sim, a live é muito divertida, porque traz uma sensação gostosa e traz a sim. curiosidade de vou aprender uma coisa nova, vou passar um tempo junto, compartilhado, fazendo uma coisa que também tem sentido para mim, e aí com isso eu aprendo e ensino para as outras pessoas. Olha que legal. A gente tem Sim. isso que é essa página que de quinta-feira ela ensina muitas coisas. A gente vê várias informações. É uma variedade super legal. E eu acabo não esquecendo disso, porque eu crio o caminho que acaba sendo prazeroso na minha mente de que quinta-feira eu vou ter algo legal e algo positivo para viver. E aí você não Sim, esquece, você lembra, você sim, memorizou dessa forma. sim. E a forma, ai, todo mundo assim muito feliz com a nossa fala. A Desirê falando que a mãe dela, como ela faz tudo com palavras cruzadas, lembra de tudo, de datas e de tudo. Então, ela está fazendo um belo trabalho. Ai, obrigado, Ingrid. Ela está fazendo um belo trabalho, então, né, isto de construir bons caminhos, Sim, uma boa, não seria plasticidade neural aí no caso, ela está trabalhando o tema, sim, é plasticidade? sim, ela incita o cérebro a manter a capacidade de plasticidade neural. É isso mesmo. Tenho certeza que ela deve também ser uma pessoa muito ativa, que se permite fazer coisas diferentes. Então, que se permite fazer coisas diferentes, que deve comer bem, deve dormir bem, deve ter o emocional relativamente equilibrado, ou se não tem, tem formas de conseguir estabilizar ele para ir continuar sendo funcional e para poder continuar a ter a formação de memória. É Ela tá, muito legal. você está descrevendo a dona Sueli, não tá, o Desirê? Eu acredito que sim, porque o que ela fala, né? Sim, Ela é justamente isso, uma pessoa muito assim, ponderada, uma pessoa bem tranquila, tudo. E é incrível isso, é, né? Me parece que o controle é, está exatamente ligado sim, ali. é o conjunto de tudo. Sim, é um conjunto fabuloso. Então, quando a gente perguntou lá no começo de que maneira você gostaria de ser lembrado, então, no final de toda essa aula, né, como disse a Luciana, né, porque o nosso bate-papo ela faz isso toda noite, tá vendo? Muito ativa e saudável, com 69 anos. Ai, meu Deus, né? Um exemplo a ser seguido, não é, Desirê? Sim, descreveu a dona Sueli. Então, eu fiquei sem a minha base de tempo. Eu não sei que horas são. Estou totalmente você viu que escureceu Nós aqui estamos dentro do tempo. Eu vi Ai, aqui, a gente está dentro do tempo, tá ótimo. então vai ser excelente, porque você viu que a luz aqui escureceu, porque o meu computador desligou,
desligou tudo, tomada, luz, e tô sem a noção de tempo. Veja só, eu esqueci do Tá tempo. tranquilo. Então tá ótimo. Ah, puxa Então, vida. Às vezes a gente acaba perdendo mesmo a percepção do tempo por causa do clima. Está tudo tão legal. Por que que eu vou ficar guardando a informação do tempo que passou? exatamente. Aí É, o a cérebro gente tá pode. espetacular. Porque, assim, Sim, ele sempre trabalha. O que importa é o que interessa. é, Então a gente fica no que interessa. exatamente. Eu lembrei da aula de oratória na terça-feira, quando o Christopher falou a respeito do cérebro reptiliano, se eu não me engano, que é aquela parte do cérebro que ela só lida pela sobrevivência. Tem uma parte, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu acho que está fazendo, as coisas estão conversando nesse sentido. É aquela parte do cérebro que ela trabalha só pela sobrevivência. Então, acho que deve ser Sim, alguma coisa ali. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sim. aqui. Aí a gente já Tanto que, por vai. exemplo, só para encerrar a respeito dessa parte do cérebro, o nosso cérebro tem. A gente pode combinar, se for o caso, um pouquinho, para falar um pouquinho mais a respeito de cérebro em si, né? Sim. Existe uma. O cérebro, ele é feito em compartimentos, né? E existem. Ele ainda está sendo estudado, mas do que se sabe, existe a parte especificamente para você se manter vivo minimamente, que é respirar e ter um coração batendo. A Hum, parte dos outros que processa a memória, que lembra como faz as coisas, que dá o hum, significado de tudo, que regula como você sente calor, como você sente frio. É todo um sistema, é uma parte, é como se fosse a central de operações ali. E que não necessariamente fica junto de todo o resto. Tanto que quando o pessoal fala, a pessoa teve o falecimento cerebral, você quer continuar, a gente vai precisar terminar as coisas aqui, é porque toda a outra parte deixou mesmo de fato de funcionar e só aquele outro pedacinho que mantém a ah, pessoa viva ali. sim. É muito interessante, é muito interessante. Tem muito assunto. Sim. De memória, por exemplo, o pessoal tem que vai na massagem. E aí você vai fazendo o estímulo e percorre aquela região, e do nada você começa a chorar. Porque Sim. o nosso cérebro trabalha de tal forma que ele precisa, por exemplo, guardar a informação. E aí ele precisa pôr um Sim. significado. E aí ele usa uma região, ele acaba usando, descontando a tensão daquela emoção em locais do corpo. E o fato de você estar manipulando ali acessa para aquela parte do cérebro e aí alivia a tensão que existia ali. É como se fosse um gatilho que o nosso Sim. corpo próprio tenta compensar. Por isso que aí às vezes a gente vai fazer a massagem e chora, ou às vezes a gente vai na quiropraxista e fica eufórico, começa a rir. Ou então porque você é, vai na fisioterapia e para poder conseguir fazer um movimento que você não conseguia mais desde que você tomou um susto. Um Sim. terapeuta ocupacional também, desde que você tomou o susto, você não consegue mais executar tal movimento. É incrível. Sim. O cérebro se adapta para poder compensar e continuar a funcionar. É muito bom. Nós temos que falar É, sobre isso numa outra live, numa outra hora e meia, só para isso, porque merece, gente. Eu sim, sou, como eu disse, eu sou apaixonada. Gosto muito, muito mesmo. sim. Eu E também. fala pra gente, né, pra gente entrar aí na reta final, aquelas diquinhas, né, de como a gente deixar uma boa memória nossa, por onde a gente passa, né? Que dicas que a gente, que você daria pra gente, né? Sim. Disso, da gente fazer uma boa memória da gente, para a gente Uhum. construir uma lembrança nossa depois. Você gostou, Desirê? É. Eu acredito que, resumidamente, sem procurando ser a uma pessoa agradável na circunstância que se cabe, é, disso de você
Todas essas ideias que a gente conversou de como criar o caminho da memória. Então, ser presente, seja por, vou mandar um texto, ou vou compartilhar meu tempo com você, ou vamos passear, Sim. ser afetuoso no sentido de conseguir trazer aquele sentimento bom, porque Sim. vocês conseguem estar juntos. É bem parecido com o que eu disse da gente estar aqui junto de quinta-feira, fazendo a live. Hum. Eu tô Ser construindo um caminho. presente, Eu estou construindo um é, caminho. Ah, sim. você constrói o caminho de de você não ser esquecido. Tem gente que, por Hum. exemplo, fez grandes feitos, Sim. porque, desse- é, por exemplo, Napoleão Bonaparte, por exemplo, foi um cara que trabalhou muito, fez grandes feitos e fez as pessoas ficarem tão impressionadas com toda a circunstância que ele acabou criando por tudo que ele fez e como ele era, a presença que ele tinha, que todo mundo se lembra dele até hoje. E aí as pessoas que não viveram com ele, mas que ficam repetindo Ah, as informações sobre a vida dele, fazem sim. eles lembrarem. Então, por que eu lembrei do Napoleão? Porque o Napoleão É. foi um cara famoso por todo mundo e que devia ser alguém que me faz sentir inspiração para ser igual. Ah, sim. Sim, A né? capacidade de você ter essa empatia, de se evocar, e evocar em você, eu quero me aproximar dessa pessoa, é algo que Sim. consolida. Você consolidou a memória que você queria ter dela. Ai, que Então é sensação. isso. Eu quero Como você muito quer que ser lembrado? como você quer ser lembrado? Olha, vamos trabalhar para que a gente tenha, né, esse caminho bem construído, né? Vamos fazer um Sim, caminho, vamos fazer um caminho agradável. E assim, me parece que eu sou suspeita de dizer porque eu sou muito otimista. Eu conversando com a Sirlene, eu aprendi com ela a diferença entre o positivo, a pessoa positiva e a pessoa otimista, né? Então eu sim, percebi que eu sou muito otimista. E num momento como esse, né, que você fala, vamos construir então boas memórias, eu sou muito suspeita a dizer que assim, eu gosto muito desse tipo de coisa, né? Da ideia de você deixar, de você saber que você repetindo, né, aquela ação, aquela atitude, né, de ser agradável, de ser presente, de ser alegre, porque é aquela história, infelizmente a gente se guarda mais os momentos tristes, porque eles vêm acompanhados de outros sentimentos e circunstâncias, né? Mas vamos então isso. trabalhar para o contrário, para o nosso cérebro guardar Sim, mais as coisas alegres e felizes, porque também é, a, sen- sim. a sensação de. É muito mais recompensador você lembrar de alguma coisa bacana, de um pudim de leite condensado, né? Uhum, Do que de uma injeção, por exemplo. Então, sim, eu acho que trabalhar isto, a gente vai estar fazendo trabalhar isso, de deixar uma boa memória de si mesmo para as outras pessoas. Eu achei genial a sua forma de introduzir o assunto memórias com essa pergunta, né? Porque sim, ela fecha justamente daquele jeito. Vamos trabalhar, né, a construção de uma boa memória nossa na memória de cada um. Olha que legal, sim, né? sim. Inclusive, E aí acaba refletindo para você também, né? é sensacional. Viu? Quem tiver por aí, olha, vamos fazer um print para a gente guardar a memória desse momento. Faz um coraçãozinho. Alguém, por favor, faz um print e depois manda pra gente. Olha que amor. E eu adorei a nossa conversa. Eu senti Sim. que ficou um gostinho de quero mais, com certeza. Uhum. Giovanni, faça como você fez o print, amor.
Fala que você fez o print. Fala que você ainda não está jantando. Fala que você fez o print. Eu ficou um gostinho de quero mais, eu tenho certeza, porque o assunto ele tem muito que a gente pode falar ainda sobre ele, né? Sim, E, mas a conversa que a gente teve eu resumiria numa frase, né? Que assim, numa frase, numa fala, que a nossa memória, ela não precisa ser, meu celular não tem memória, tá bom. A gente, a gente pode trabalhar a memória para que ela seja produtiva, para que ela consiga ser também ter fixação, tudo isso pode ser trabalhado. Se houver uma sim, descompensação, por exemplo, nutricional, nos próprios alimentos, a gente pode procurar as vitaminas e fazer uma sim, suplementação, como a Alessandra, que fazendo uma limpeza hepática, ela conseguiu melhor memória. Eu acho sim. que eu posso dizer. Então, olha aí, Márcia, é a suplementação, é uma boa nutrição, é isso Sim, mesmo. sempre acompanhado para poder, porque aí cada pessoa tem uma circunstância e eles acabam acertando. Tudo isso é um mecanismo bastante delicado que é importante ser bem personalizado, bem pensado. Sim, Sim, mas com o certeza. profissional acompanhando sempre, né? Você quer dizer isso? Por Sim. exemplo, na nutrição, o nutricionista, e por aí Na vai. suplementação, Sim, porque aí é bem sim, multidisciplinar hoje em dia, né? E aí sim. você continuando, então assim, quero melhorar a minha memória. Aí a gente tem a parte que cabe a nós com certeza fazer e tem a parte que cabe também aos profissionais para te darem a base de que você está conseguindo fazer isso, você também consegue tá no caminho certo. E ter a Ah, memória de elefante. então, e ter memória de elefante, por que não? Eu adorei, meu amor. Deus que abençoe. Que bom. Muito gostoso. É muito bom e é recompensador e, Sim. e a gente Qualquer marca uma outra para a gente outras. falar. Vamos. Ó, mais perguntas. Meu contato tá disponível. O meu Instagram, Himawari Acupuntura, o canal que vocês podem acessar para a gente poder conversar. E eu soluciono as dúvidas, sim, com o maior prazer. E vamos conversar. O assunto de fígado é outro que dá, assim, muita coisa para conversar, para vocês terem uma noção. É maravilhoso. É Você, muito disse- legal. você disse fígado? Sim. Já está anotado. Gente, É muito legal. para quem não sabe, né, deixa só orgulho, a tia Márcia está feliz. Para quem não sabe, né, a gente vai esclarecer, a Stephanie, ela é terapeuta, né, ela é especialista na medicina tradicional chinesa, né, Sim. em saúde pública, que eu não coloquei isso também, acho que coloquei, e ela também é uma artista. Vocês não têm ideia, Sim. né, de tudo que tem dentro dessa pessoinha. Uma pessoa incrível, Sim. colaborou muito com a gente essa noite. Nós vamos ter bis. E provavelmente a gente pode falar sobre o fígado. Já vou até anotar aqui. Por quê? Sim. Então, Fígado é um órgão maravilhoso de se conversar. Um que eu esqueci de comentar, que também é ah, totalmente a ver com tudo isso, é o intestino. O intestino é outro, maravilhoso de se conversar. Ele é totalmente, tem muito a ver com a formação de memória, porque é nele que a gente absorve os nutrientes do que a gente come para poder ir pro, pra formação do cérebro. E estômago também. Estômago também é extremamente importante. Eu sou uma pessoa muito curiosa e muito apaixonada pelo corpo humano. Tanto que eu sim, caminhei para biomedicina. Então, assim, é, é maravilhoso. Vamos conversar mais, com certeza. Deem vamos. sugestões também de qual vocês querem ver mais. Então, olha, eu lembrei foi de uma piada mesmo, né? Que é assim,
uma parte tão importante do nosso corpo. Falamos o tempo todo do cérebro e o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Sim, É como se sim. a Uma gente... das coisas. A gente pode conversar qual que realmente quer dizer o sentido da palavra estar enfesado. É verdade. Olha, eu estou anotando tudo aqui e a nossa próxima live vai dar uma pincelada em cada. Ou a gente faz uma live para cada assunto, sim, mexe muito Sim. com o emocional, né? É fantástico. Não dá tempo de conversar. Ai, Giovana, você é terrível, meu pai eterno. Bom, meu amor, Deus que abençoe, tá? Obrigada por Amém. essa. Até nosso próximo encontro aqui Até. via Instagram. Quem for assistir pelo YouTube, dá uma curtida no canal, se inscreve, tá bom? Não E não esquece de esqueça, compartilhar. compartilha com quem você acha que saiba que você. Compartilha com quem você ama. Pronto, acabou. E outra coisa, Compartilhe com quem você lembra. isso, pois as primeiras pessoas que vierem à sua mente. E outra coisa sigam também a página, o @rimauari, né? É H, você quer digitar aí, Stephanie? Deixa eu colocar aqui para eles. O @rimauari, Himawari.acupuntura. isso. Não sei se eu consigo pôr, deixa eu ver. Eu consegui, olha lá. Se você seguindo esse perfil, pessoal, é nele que ela alimenta de informações, essas informações tão cheias de graça e conhecimento, né? E a Uhum. gente precisa delas, né? Então, mais uma vez, obrigada a quem ficou com a gente até agora. Obrigada a todos os nossos queridos amigos, familiares. Um beijinho. E foi uma noite super agradável. E obrigada de Sim, novo, viu? eu que Você está agradeço. linda. É. Obrigada. Você também. Até... Muito caprichosa. Pois é. Um beijo em todos. Um beijo, Stephanie. Beijo, marido. Já estamos indo para a cozinha, viu? Gente, uma hora Beijo, pessoal. dessa. Muito obrigado. Foi muito bom. Novamente, temos espaço para perguntas. E até a próxima. Deixa eu ver se temos algum cumprimento aqui. Deixa eu ver. Então. É a Te vovó. trago vários beijos. Que fofo. É uma graça. E a vovó tá Beijo, mandando beijos. beijo, vó. Beijo, pessoal. Alguém mais quer Muito cumprimentar? obrigado. Eu. Ale, Bia, Beijo, Davi. amiga. Eu ia falar Daniel, não é Daniel, é Davi. Amém. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Pai, Beijo, pai. Amor, Deus abençoe. Beijo, meu bem. Deus abençoe, querida. Fica com Deus. boa Até daqui a pouco. noite. Até daqui Beijo. a pouco.